E também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui na casa de Deus, agradecendo a Ele por todos os benefícios a qual Ele tem feito nas nossas vidas, pela sua presença que está conosco. E eu quero fazer uma leitura na palavra de Deus que se encontra aqui no livro de São Marcos, capítulo 9, e o versículo 14 até o versículo 23. Fala de um jovem lunático. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos ler. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou os escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o ponha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e esses o não puderam. E ele respondendo disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se a espuma. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, respondeu ao espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós sabemos que esse quadro se deu quando Jesus vinha descendo do monte com os seus discípulos. Monte esse aonde o Senhor se retirou para ali, e chegando lá, só estava ele e os seus discípulos, e ele quis se revelar para os seus discípulos. E se revelando para os seus discípulos, ele se transfigurou. Diz a palavra do Senhor que as suas vestes ficaram mais brancas do que aquela roupa que é lavada numa boa lavanderia com sabão de lavandeiro. Ficou perfeita e o seu rosto transparecia, e ouviu-se uma nuvem luminosa no meio dos discípulos, dizendo: este é o meu filho amado. Aleluia! Irmãos, se nós buscarmos
possamos nós confiar no Deus vivo, o Deus eterno, que nos enche da sua presença, que nos faz ver a sua face resplandecer o seu rosto. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Ao passar dos 7 dias, Moisés desce. Quando Moisés desce, o povo vê o rosto de Moisés resplandecendo, porque o nosso Senhor Jesus era um mistério oculto que ainda não tinha sido revelado. Mas João diz que aquele mistério que é desde o princípio, o Logos de Deus, hoje ele é revelado pela sua palavra, porque ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. E quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, pela certeza que nós temos que ele é vivo. Aleluia. E ele se transfigurou diante dos discípulos naquele monte. A Bíblia não relata o nome do monte. Muitos dizem que era o Monte Gerizim, mas nós não temos essa certeza porque não tem o relato. Lucas, ele sabia, mas não relatou. Então ele vinha descendo do monte. Ao descer do monte, os discípulos se alvoroçaram. E lá no monte, quando ele se transfigurou, apareceu lá Moisés e Elias. E Pedro se apressou e disse: Mestre, como é bom este lugar. Façamos uma cabana para Moisés e para Elias e para ti. E Pedro, mas nós sabemos que na presença do Senhor nós só queremos estar perto. Só queremos estar perto dele. Quando a voz saiu do resplendor, dizendo: Este é o meu filho amado, ele volta às suas vestes normal, desce do monte com os seus discípulos e os outros se alvoroçam, porque agora o que foi que aconteceu? E vem se aproximando dele um homem: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, do meu filho, porque o meu filho entra nele, ele é um lunático, entra nele um espírito que joga ele no chão, faz ele ranger os dentes, joga ele no fogo. Se nós tivermos problema que não possamos resolver, viemos para a presença do Senhor, com jejum, oração e rogos, porque ele assim resolve, porque ele é a solução, ele é o verbo encarnado que está no nosso meio, pois nós podemos sentir a sua presença, e é ele quem nos faz caminhar todos os dias ao porto seguro. E ele diz: salva o meu filho, se tu quiseres, tu pode curar. E o Senhor disse: tu podes crer. Tem alguém que crê nessa tarde? Aleluia! Eu creio na palavra de Deus com todas as minhas forças. Aleluia! Porque se ele prometeu, ele é fiel e justo para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós erramos. Quando uma criança, ela começa a ranger os dentes, aquele menino, ele dava epilepsia. E tem muitas vezes que uma criança tem epilepsia, a gente só sabe levar no médico. Leva no médico, não estou dizendo que não é para levar, mas apresenta ao Senhor também. E saiba ter discernimento quando é Deus e quando não é a doença, apresentar ao Senhor. E aquela criança muda e surda. E ele foi aos discípulos e eles não puderam expulsá-lo. O Senhor olha para eles e diz: ó geração perversa, geração incrédula, até quando vão ficar cocheando em dois pensamentos, sem crer na palavra que eu vos tenho pregado? E ele diz: mestre, por que nós não podemos expulsar? E ele diz: porque a casta de demônios que só sai através do jejum e da oração. Mas em outras palavras, vocês só se
Senhor. E pôs as mãos sobre o menino. E aquele demônio estribuchou e saiu. E o menino ficou como morto. E ele deu a mão. Há momentos das nossas vidas que nós precisamos dar as mãos. Precisamos de um abraço, precisamos de uma visita, precisamos de uma oração, precisamos congregar. Louvado seja Deus. Ó, irmãos, a hora já chegou, mas essa é a palavra. O Senhor